No episódio de hoje, a gente traz um tema bastante polêmico. Por um lado, professores que defendem o uso do celular em sala de aula. E, por outro lado, professores que defendem a proibição do uso do celular em sala de aula. E para falar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é o professor Luiz Solino. Professor, seja muito bem-vindo ao podcast Portal de Bits. Estou feliz demais que você está aqui hoje. Muito feliz por você ter aceito o convite. Boa tarde, obrigado. Estou aqui para somar e espero contribuir muito. Professor, a gente vai começar com uma história, recente que aconteceu, um episódio recente que aconteceu. O MEC, o Ministério da Educação, está formulando um grupo de trabalho para criar uma nova PL, que é o projeto de lei que vai proibir o uso do celular em todo o território brasileiro. Coadunando assim com a Unesco. Vários países como Bélgica, Espanha, Reino Unido também já proibiu e muitos também estados brasileiros, né? E aí a gente fica nessa situação, né? Qual é a sua posição? É isso que a gente quer saber. Você é a favor ou é contra o uso do celular em sala de aula? Então, eu sou contra, mas eu tenho alguns motivos para dizer por que eu sou contra. Perfeito. Principalmente na educação básica. Na educação básica. Que seria o quê? Os anos iniciais, né? Criança, adolescente. Isso, ensino fundamental e médio. Você acha o quê? Que isso vai prejudicar? Qual é esse seu argumento da proibição? Chaves na mão, é hora de entrar no Portal de Bits. Só para o celular estar ali, já tem estudos que falam que ele fica distraído, porque ele fica tentado a olhar, mesmo que ele não olhe, ele quer saber o que está acontecendo no celular. Perde o foco, não é? Perde o foco, o celular está lá, está perto dele, está presente, ele quer visualizar, ver alguma coisa. Então, eu não vejo, hoje pelo menos, a utilização do celular para o aluno como uma ferramenta tecnológica. Está mais uma ferramenta para ele se distrair, para ouvir música, para jogar, para fazer uma série de coisas, para fazer cyberbullying, do que mesmo a utilização que seja para fins pedagógicos. E você tem alguma experiência assim, inóspita, algo de inadimplência que aconteceu com você e que isso tenha estimulado sua posição? Nossa, tem muitas. Tem muitas. Vamos pegar aqui as mais divertidas, talvez. Entre algumas mais preocupantes, que eu já presenciei alunos que faziam golpes no OLX, que é um site onde você vende coisas. Golpe na OLX. E aí a gente ficou sabendo porque um policial civil foi lá para a escola, porque ele Nossa já tinha Senhora. identificado. E, para nossa surpresa, era uma aluna do sexo feminino. Então, a gente nem se imaginava. Não imaginava. E aí foi atrás para abordar, que estava fazendo investigação e via que fazia parte de um esquema, de outras pessoas que estavam em conjunto. Então, ela utilizava as horas vagas na escola e também durante as aulas para isso, e fora da escola também. Isso é uma das coisas que aconteceu, que a gente ficou... Outras coisas que já aconteceu até recentemente, um aluno, ele filmou ele se masturbando e ele colocou na rede. Aí, não, na verdade, colocou na rede não. Ele mandou para uma colega dele, essa colega dele colocou no Instagram e divulgou. Foi uma situação bem constrangedora. E esse episódio foi dentro da escola? Não, foi fora. Chega até a escola porque eles têm grupo deles, tem o Instagram, aí chega a notícia. Quando chega até a gente tem que tomar alguma atitude, né? Mesmo que não aconteceu fora, mas como envolve alunos, aí a gente tem que conversar. Na escola onde eu trabalho tem uma equipe psicossocial, aí que tem um psicólogo, uma psicopedagoga e um assistente social. Aí a gente conversa com os alunos, tenta intermediar para fazer o uso consciente. Só que nem sempre os alunos conseguem, e nem os pais também eles conseguem fazer com que o aluno faça essa utilização. Outra coisa interessante que acontece muito é o pai chegar na escola e pedir para a gente tirar o celular do aluno porque ele não está conseguindo. Não foi uma ocasião, não. Foi assim, várias vezes. Que o aluno está tão viciado que o pai, olha, pode tirar. Aí a gente explica, olha, isso aí é os pais que tem que fazer. A gente não é legal a gente pegar o celular, né? Sim. Aí teve uma avó até que pediu para que a gente recolhesse o celular de todo mundo na entrada da escola. Aí eu fui explicar para ela que a gente podia fazer isso. Eles acham que a gente tem um poder imenso de fazer um monte de coisa. E que, na verdade, a gente evita o embate com o aluno, até para ele não evadir da escola. Mas a gente tem esses problemas
deles montarem grupo para fazer rixa com aluno que eles não gostam. Então, eles montam um grupo no WhatsApp dentro do celular. É uma espécie de cyberbullying isso? É cyberbullying também. E já foi tipificado como crime. Então, a gente trabalha isso nas escolas muito. Tem até um mês que a gente trabalha só com isso, com bullying, para evitar. Eles sabem também, os alunos eles sabem da gravidade. Mas o controle para a gente fica muito mais difícil com essa utilização do celular. E a gente percebe que os alunos não têm, de forma alguma, o uso consciente. Tanto é que boa parte deles fica com fone de ouvido, no ouvido direto. Aí a gente solicita para tirar, mas aí os professores até, eu estou como coordenador agora, até oriento, também solicita, mas você vê que ele não vai tirar, não força a barra, porque tem alguns que se tornam até agressivos. Então, a gente prefere não ficar tendo embate com os alunos. Sim. Mas não é uma coisa que é impositiva, por exemplo, você ensinar ele. Eles sabem que é errado. Só que a gente fazer a forma de eles mudar isso mentalmente, que eles precisam assistir aula, que é complicado. E me parece ser uma questão de sociedade também, porque se você pede para ele retirar e ele pode ter um embate, pode ser também uma questão de inadimplência, de falta de educação, que vai além de ser um problema de celular também, não é? Também. Tem alguns casos que eu acho que o celular potencializa, porque eu tenho alunos que eles apostam na internet. Aí eu já perguntei para eles para saber o que era, porque realmente eu não sabia. Uns falam que é um jogo que é o Free Fire, que eles usam e se encontram no ambiente virtual e lá eles apostam. Dentro do ambiente escolar. Isso, dentro do ambiente escolar. Sim. Teve a ocasião que a professora chegou, aí pediu para o aluno desligar e falou, espera só um minuto que eu estou apostando. Então, na cabeça deles, o professor tem que esperar porque ele tem que terminar. Aí ele foi na coordenação, ele estava chateado que a professora atrapalhou o jogo dele apostado. Aí eu falei, mas você não entende que você está em sala de aula? Ele, não, mas trocou de professor, era só aquele minutinho. Então, eu vejo que o celular, ele potencializa se o aluno ele tem uma dificuldade de seguir as regras, o celular, ele potencializa isso. E você acha que pode potencializar também, por outro lado, alguma questão pedagógica, se for utilizado de forma consciente em sala de aula, por exemplo, para uma gamificação, você acha? Eu acho que isso pode acontecer sim, mas eu penso que pelo menos em algumas escolas, e na escola que eu estou, a gente tem outras ferramentas que eles podem utilizar igual, como os Chromebooks, que são pequenos computadores portáteis, que é levado, que o professor agenda, leva para a sala de aula e ele utiliza. Que quando a gente faz alguma atividade pedagógica que a gente já fez, o aluno está com o celular, aí vem uma notícia de WhatsApp, aí ele para o que ele está fazendo e vai lá ver o que é a mensagem. Aí essa ferramenta ela acaba se tornando uma forma de distrair muito fácil. Que o Chromebook ele pode ser configurado para não ter essa distração. E todos os alunos têm acesso a um Chromebook? Se todos agendarem ao mesmo tempo, não. É como se fosse um livro na biblioteca, né? Você tem a quantidade X que dá para todo mundo pegar, desde que seja organizado. Então, os professores já entendem como é que é feito o agendamento, aí eles agendam, pegam, solicitam. Nem todo professor, no planejamento dele, está para usar o Chromebook, apesar de ser incentivado. Aí ele está utilizando o livro num determinado momento, está fazendo outra prática. Mas, na nossa organização, do jeito que está, dá para utilizar. Seria interessante ter mais? Sim, se tivesse mais Chromebook, seria legal. Mas dá para, do jeito que está para fazer o planejamento com a tecnologia, dá para usar. Interessante. Na escola que eu dou aula e na maioria das escolas públicas do estado de Mato Grosso. Eu sei que tem realidade de outras escolas que não tem. Que não tem, inclusive não tem nem Wi-Fi. Isso. Né? Aí o professor poderia utilizar pedagogicamente. Mas o que eu vejo também que teria que trabalhar a mudança de mentalidade do aluno. Que ele está ali para estudar, que ele não é para usar o celular em determinado momento. Que essa mentalidade ela vem desde casa, que os pais também eles não conseguem fazer isso. Fazer o controle, né? Fazer o controle e demonstrar a importância dos estudos. A maioria dos pais que eu tenho contato, a maioria não consegue acompanhar o filho na escola. Por N motivos. Porque trabalha demais. Às vezes o pai trabalha de manhã, de tarde, estuda à noite. Então, ele não tem tempo mesmo. Então, ele acaba não conseguindo. Então, o filho, às vezes, não vê essa importância toda. E tem outros pais que, o meu filho está passando, então tá bom. Que a gente já ouvia essa fala também. Então,
Então, a gente tem alguns casos nesse. Na escola pública, isso é um pouco mais acentuado. Então, eu vou dar um exemplo. Na escola que eu trabalho, poucos alunos se inscreveram para o Enem. Então, eles dizem que não estão interessados no momento em fazer faculdade. E já estão na idade de fazer, Já. né? Estou no terceiro ano. Já estou na idade. Alguns dizem que querem empreender. Alguns não entendem ainda como é que o mercado de trabalho funciona. Fala que são um pouco imaturos. Porque eu penso que você não vai para a faculdade para ganhar dinheiro. Você vai para ganhar conhecimento e, possivelmente, você pode ganhar dinheiro, sim. Então, eles acham que tem que fazer uma faculdade, já tem emprego e ganhar dinheiro. E, às vezes, estão trabalhando e já ganhando dinheiro. Falar, eu estou ganhando dinheiro, então tá bom. É bastante preocupante, né? É. Não fazer o Enem. E hoje, professor, nós estamos aqui com Delvan Pereira dos Santos, o nosso diretor de tecnologia. Seja bem-vindo, Delvan. Bom dia, boa tarde, boa noite, Michele, boa noite a você. Ou bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo, né? Independente do horário. É um prazer estar aqui. Hoje um tema tão relevante, um tema tão atual, né? É um prazer ver vocês conversando e depois eu tenho umas perguntas para fazer. Eu já quero dar a palavra para você, Delvan. Delvan, você que tem 2 filhos, né, em idade escolar, que é educação infantil. Você acha certo a proibição do uso do celular? Então, eu vou responder aqui já com uma pergunta, né? Dizem que não se responde uma pergunta com outra, mas eu vou fazer isso aqui. Recentemente, eu vi uma reportagem de um país que agora não me lembro o nome, né? Me fugiu a memória. Quem estiver assistindo aí, pesquise e depois dá uma olhada na reportagem num grande canal de televisão, sem citar nomes aqui. Tá bom. O que acontece? Esse país, ele começou a educar as crianças contra fake news, que é uma coisa muito atual, né? Então, eles estavam ensinando as crianças a identificar notícias falsas no contexto da internet, no contexto digital, né? Agora, isso está sendo um modelo para o mundo, né? Porque muita mentira, muita notícia falsa, e as crianças conseguem identificar quando é só um boato ou quando a notícia tem fundamento dentro do mundo digital. Voltando isso para a nossa realidade aqui que o professor estava comentando, o senhor não acha que deveria ser educada as crianças para usar o celular ou a tecnologia de forma geral para adquirir conhecimento ou para não atrapalhar o professor, de repente, para uma pesquisa, do que proibir? Porque tudo que é proibido é mais gostoso, vamos dizer assim. O senhor não acha que proibir vai instigar mais os alunos a querer mexer na tecnologia e querer burlar essa regra? Eu acho que poderia ser feito, sim. A gente já tentou, tem pelo menos 3 anos que a gente faz essa tentativa, só que nós não encontramos uma parceria com os pais. Porque os pais, a maioria, transfere isso para a escola. Então, quando a gente tenta fazer essa utilização consciente, muitas vezes a gente solicita para os pais também. Controla o tempo do seu filho em casa. Porque se controlar em casa também, e isso virar um hábito, eu tenho que utilizar 2 horas por dia, 3, não sei. O ideal é que não utilize muito. 2 horas até já seria um tempo até limite. Só que a gente não tem esse apoio dos pais. Então, os alunos, eles identificam as regras em casa e levam para a escola. Meu pai não proíbe, a escola quer me proibir de usar, ou quer que eu faça o uso consciente, se meu pai também usa o tempo todo. Nós, os adultos, nós temos dificuldade de fazer o controle também. Imagine a criança com um monte de atração. É muito mais interessante o celular do que uma aula. Então, ele não consegue fazer isso. A gente não teve tentativas legais de fazer isso. As tentativas se esgotaram tanto que a gente pega... Tem professor que simplesmente ele desistiu, né? Deixa o aluno lá, pelo menos ele está ouvindo não está atrapalhando a aula, está lá jogando, e vai dar aula para quem tem interesse. Então, essa mudança de mentalidade que deveria ter e deveria sair de casa, a gente não tem. Então, a gente acaba gastando uma energia muito grande, que é por isso que eu sou uma das coisas que eu sou contra. Essa energia imensa para tentar controlar, e não encontramos uma alternativa, porque a gente fala assim, é questão de disciplina, de conversa, mas já fizemos todas as alternativas, todas. E até o momento não deu certo. A última alternativa que o diretor fez na escola, ele fez os armários em cada sala, e cada aluno vai ter uma caixinha, ele vai colocar lá e fechar. Ele pode pegar no intervalo e no final ele leva para casa. A única solução que a gente conseguiu, ainda não foi implantado, porque deu trabalho para fazer as caixas e tudo, mas não teve qualquer outra alternativa que a gente tentou colocar na caixa, tentou solicitar para os alunos guardarem, aí vira e mexe, eles estão escondidos aqui embaixo olhando.
Tem a questão de cola que eles utilizam também com o celular. O professor, às vezes, ele está dando aula e não consegue visualizar todo mundo. Então, uma hora ou outra, um aluno ele vai conseguir escapar. Ele vai conseguir fazer o uso do celular. E, na maioria, 100% quase das vezes, não é para uso pedagógico. Até os grupos do WhatsApp que eles fazem, não é para tirar dúvida, não é para reunir para estudar. Então, É para trollar. É. O nome é trollagem. É por isso. Eu acho, sim, que poderia ter essa alternativa, mas a gente não conseguiu. E os pais, eles não... Eu cansei de ver pai falando assim, amanhã ele não vai trazer. Passava 2 dias, ele trazia o celular e tudo. Não, eu vou conversar com ele. Aí falava assim, se ele utilizar, você me avisa. Aí eu avisava. Aí a mãe tomava o celular dele. Aí ele estava com o celular do amigo. Você vê que não é só o problema de tirar o celular, porque ele estava com o celular do outro. Aí eu falei, sua mãe não disse que isso não era para você usar? Aí ele, eu estou usando dele. Então, e às vezes era mãe até que rígida. E mesmo assim, ele desafiava. Eu falo porque rígida, geralmente o filho fica com medo, né? Mas não era o estudante tem arte, viu? É. E Delvan, cadê a minha música? Delvan, não tá pegando recorde, será que é aqui? Oi. Delvan, eu ia falar pra você, eu usar o meu fone. Não funcionou. Eu ia falar para o que você não respondeu. Delvan, você não respondeu minha pergunta. Você é a favor ou contra o uso do celular? Objetivamente, eu sou a favor, sim. Os meus filhos, eles são novos, têm 6, Não, 7 peraí, anos. você é a favor do uso do celular em sala de aula? Ou você é a favor da proibição? Não. Eu sou a favor do uso do celular. Entendi. Eu sou a favor do uso do celular, sim. Eu sou da área de tecnologia, então em casa as crianças são rodeadas de computador, celular, enfim. O que acontece? Eu concordo e me compadeço do professor que é verdade, sozinha a escola não vai conseguir mesmo não fazer vai, tem que ter uma parceria com a família, não vai fazer essa conscientização das crianças e adolescentes. Se o pai e a mãe em casa não pegar na mão e fazer o negócio acontecer, não acontece, eu concordo. Por quê? Porque em casa eu faço esse papel, né, de controlar o que as crianças estão vendo, de instruir eles, né, do que eles estão vendo, se é verdade, se é mentira, enfim, e do momento certo de usar e de não usar, entendeu? Mas se deixar isso só a cargo da escola, realmente não vai para frente. E a escola, ela precisa gastar energia com a atividade dela, que é ensinar, de fato, né? Se os pais não ajudarem nessa missão, eu concordo com o professor. Mas, enfim, se for usado, se os pais ajudarem, e ajudar a conscientizar as crianças, eu penso que a tecnologia é um aliado na educação. Mas eu concordo com o ponto de vista do professor, onde que a escola tem que estar de mãos dadas com os pais, entendeu? E você me faz lembrar uma situação que é assim, né, sobre a função da educação, né? É que o professor, ele planeja a aula, faz a prova, corrige, né, a prova. Tem a gestão de conflito, não só entre estudantes, mas também nós, como docentes, com conflito com o outro, com ideias descabidas de coordenador pedagógico que a gente tem que seguir, né? E aí vem atualização constante, precisa se atualizar demais, fazer curso, né? Atividades extracurriculares, preparar uma aula muito bem preparada, sei lá, criar uma maquete, uma gamificação, o que for. Isso gera uma carga emocional gigante. A gente vê vários docentes medicados, né? E muitos com burnout, enfim. Eu tenho também receio um pouco da proibição fazer com que a gente tenha mais uma atividade, mais uma tarefa, que é ser vigia, que é ser monitor, né? E o professor não tem que vigiar. Será que isso pode acontecer, professor? Tipo assim, Lucas, está com o celular. Fernanda, eu vi você esconder o celular no capuz do casaco. Será que o professor vai se tornar também um vigia e ter mais uma carga emocional? Pode ser que sim, mas mesmo hoje, aqui ainda não foi totalmente definida essa proibição, já acontece isso. Já acontece de professor solicitando, né? Na hora da prova, ou na hora da atividade, na hora que o professor está falando, o aluno está mexendo no celular. É o que eu falei, os professores, a maioria deles já desistiram de falar para o aluno, para de usar o celular. Aquele aluno está usando, ele deixa. Deixa, porque ele já está usando. E até nesses dias atrás, uma colega minha foi pegar uma carteira de um aluno, colocar em outra posição, o celular estava embaixo, o celular caiu,
ele disse que estava quebrada a tela e a professora teve que pagar. Eu já acho que esse ano não, esse ano foi uma vez, o ano passado aconteceu outra vez. Então também o celular também é uma preocupação. O celular em si, né? Tá, o celular. Mas eu até vi algumas pesquisas de Londres, na Espanha, até de revistas renomadas, que viram a melhora. Teve na Noruega, e aí eu não sei por que ele separou do sexo, mas enfim, ele viu que as alunas, o sexo feminino, aumentaram a quantidade de ingresso nas faculdades e também o desempenho de notas. Então eles pegaram o estudo antes e o depois da proibição. Na Espanha também melhorou. Então a gente tem diversos casos que melhorou. Se esses artigos trouxeram melhora, se nesses locais trouxeram melhora, eu vejo que existe uma vantagem. E quando eu falo assim da proibição do celular, eu não sou contra a tecnologia. Até porque eu faço também um curso de tecnologia educacional, eu sou a favor. Mas a ferramenta do celular em si, por causa da quantidade de aplicativos e de coisas que distrai o estudante, se a gente bolasse alguma coisa de impedir de ele estar usando pedagogicamente numa plataforma e não conseguir acessar outra, enfim, daria certo. Mas no momento eu não vejo pelo menos nas escolas públicas, né, em que eu tenho mais consigo ter mais visão delas, eu não vejo que vai funcionar. Por enquanto, não. Pode ser que futuramente, sim, a gente tenha essa utilização. Na privada, eles usam bastante também. Também, né? Usa. Já vi casos de colocar Esse exemplo do capuz do casaco é um exemplo real mesmo, né? Que eles encontram formas de burlar. Professor, você acha que essa proposta pode ser respaldada por algum interesse político? Por exemplo, quem oferece determinado dispositivo como um Chromebook ou plataforma de livros digitais pode ser algo para burlar uma outra coisa que está por trás, vamos dizer assim, de interesses econômicos, pessoais? Né? Será que tem alguma relação? Pode ser que tenha, sim. Às vezes, muitas coisas que é decidida politicamente, eu vejo que sempre há um interesse. Às vezes, de agradar a população, porque quando algo não agrada a população, às vezes um projeto de lei, ele mesmo que seja favorável, no final das contas vai melhorar a sociedade. É uma coisa que não vai agradar a própria sociedade. Então não vamos fazer. Então às vezes acontece isso. E pode acontecer sim, de estar envolvido com outras coisas que a gente sabe. Sim, não tenho dúvida que pode estar diversos estados já fizeram, já estão na frente disso. E você falou sobre algumas questões, que é o cyberbullying, né? A questão da distração, essa perda de foco. E as habilidades cognitivas no sentido de habilidades sociais? A proibição, será que vai melhorar o face-a-face? As brincadeiras mais pessoais, de contato, de correr? Você acha que pode melhorar essa proibição? Eu acho que pode, até no artigo em Londres, fala sobre isso. Que eles começaram a ter mais interação social, porque antes ficava focado mais no celular. E isso é uma característica dessa geração também. Eles estão lá, às vezes ficam no mundinho deles lá na casa deles e ficam o tempo todo interagindo, seja nas redes sociais, no geral. E na escola, pelo menos, se não tiver, se for proibido, eles vão ser obrigados a interagir, fazer trabalho em grupo e interagir mais do que com o celular. Se nós olharmos as escolas no intervalo, a maioria delas, a gente pega aí uma porcentagem alta dos alunos que estão sozinhos. Sozinho, que eu falo assim, ele pode estar do lado do outro, mas ele está sozinho com o celular. Aí, às vezes ele está no Instagram, às vezes ele está olhando um vídeo, às vezes ele está fazendo outra coisa. Então, eu passo no corredor, vejo os alunos lá nos celulares. E muitas vezes é através de algum aplicativo que só passa informação, né? Unidirecional, sem a interação com a própria criança, né? Exato. E o tempo de tela, muitas pesquisas falam isso, que isso diminui a capacidade de o estudante absorver o conhecimento. Então, ele fica lá um tempo de tela no celular. Ele ainda fica um tempo de tela no computador. E, às vezes, na televisão. Então, tudo isso é uma demanda muito grande para o aluno ter depressão, estresse e outras coisas que ele pode desenvolver.
E os pais que deveriam controlar isso não conseguem. Às vezes não tem tempo, às vezes não tem condições. E aí ele fica um tempo na escola, fica um tempo em casa, e às vezes fica um tempo à noite. Tem alunos que chegam já querendo dormir, porque passou a noite no celular. A maioria é no celular. Eu citei computador e televisão, mas a maioria não tem computador. Tem celular e às vezes utiliza ele para assistir série e outras coisas que eles fazem nos celulares. E em relação ao ensino médio, já são marmanjos, né, moças? Será que é interessante proibir, já que eles têm um pensamento crítico, ou você acha que vai até o ensino médio mesmo? No médio, eu ainda vejo que eles... Porque criança eu até entendo, né? Mas assim, já marmanjão, de bigode e barba. No médio, eu vejo que eles têm mais resistência ainda do que do fundamental. Eles são mais obedientes com as regras. Então, você falar que não pode, tal, você não vai fazer isso. No médio, eles são muito mais resistentes. E a questão da importância para estudar, aí pode-se dizer que é motivação, que a questão de motivação, eu vejo que a motivação o aluno tem que ter por si próprio, né? Muitos transferem para o professor. Ah, professor, os alunos estão prestando atenção porque sua aula não é motivada. Eu não vejo assim. O aluno tem que ser motivado por si só, ele tem que estudar, porque ele tem que garantir o futuro dele, porque ele tem que ter conhecimento. E no ensino médio, eu vejo que a distração é maior ainda. Aí, se pegar os terceiros anos que eu já acompanhei, é mais ainda. Os terceiros anos, eles estão mais desmotivados. E aí, quando eu já dei aula em faculdade, aí da faculdade o aluno ele tem uma escolha, né? E aí, geralmente, eles escolhem estudar. Pode ter aquele outro aluno que fica desatento, mais desatento. Mas ele sabe que ali vai ter uma consequência. E no ensino médio, eles não estão se importando muito com as consequências. Entendi. De reprovação. Até porque a reprovação é um pouco mais difícil, né? Quem acompanha o ensino sabe que no ensino público é um pouco mais difícil de eles reprovarem. Eles têm que fazer muita força para reprovar. Que situação, hein, Delvan? Delvan, imagina aí a abstinência desses jovens. Conseguir tirar o celular dele. Será que não vai ter um tremelique, uma abstinência mesmo? Porque tem abstinência de tecnologia, até de euforia, de excitação, de violência. O que é que você acha? Eu acho que a principal questão aí também, em relação ao uso do celular com crianças e adolescentes, é a questão da ansiedade também prematura, né? Tipo, muita informação, muita coisa na cabeça. Estímulo constante, né? Isso, muito estímulo. E eu acho que... Eu acho não, biologicamente até as leis são feitas assim, tipo, toda a gama de proteção da criança e do adolescente é feita nesse sentido, de que eles não estão preparados para muita coisa numa certa idade, entre 0 e 16, 16 a 18 e assim por diante, né? Então, isso vem corroborar, né, com o que o professor está falando, que talvez esse excesso de estímulo aí não faça bem, né, em relação ao comportamento dele na escola, né? Pode gerar ansiedade, enfim, aí é uma coisa que tem que ser estudada, né? E você, como professor de graduação, usava tecnologia em sala de aula? Gamificação? Usava, até porque a gente era incentivado a usar. Sim. E quando a gente testa, a gente passa a ser mais mediador do que dar aulas expositivas, né? Eu vejo que a interação dos alunos é maior e o aprendizado também. A aula expositiva eu acho que é importante também, a aula tradicional é importante principalmente para introduzir um determinado assunto, que os alunos não têm. Mas eu costumava fazer muito sala de aula invertida, então eu indicava um artigo científico para o aluno. Já no artigo científico eu dizia a importância de ele estar lendo o artigo científico, porque muitas vezes o aluno ele não sabe onde encontrar as informações. Ele vai lá na internet, vê, acha que aquilo ali é real, muitas vezes é uma informação falsa. Então o artigo científico, apesar de às vezes alguns artigos terem algumas falhas, mas foi passado por vários editores, então os pares olharam, corrigiram o artigo. Então eu fazia gamificação também. A maioria já deve ter utilizado o Kahoot, né, que é bem interessante para os estudantes também utilizarem. As ferramentas tecnológicas para o ensino superior, elas acabam sendo utilizadas com mais fácil de ser incorporada com os alunos. Porque
no ensino superior, ele sabe que eles estão fazendo curso, eles precisam formar. No ensino médio, muitas vezes, você tem que mostrar e o aluno tem que gostar ainda daquela atividade que você está fazendo. Né? Por exemplo, dá uma aula de economia doméstica hoje. O aluno, muitas vezes, ele não vê a importância exatamente naquele momento. Mesmo que a gente faça analogia para o dia a dia dele, que é conforme alguns especialistas em educação falam para a gente fazer, nem sempre ele entende que aquilo ali é importante ainda. Então, durante esses anos todos que eu dou aula, hoje, eu acredito que para o aluno aprender, além de ele ter os conhecimentos prévios que ele deveria ter para qualquer assunto, ele tem que querer aprender. Porque se ele não quiser, ele não vai aprender. Eu queria perguntar ao professor, então, pelo que eu entendi, o senhor não é contra o uso da tecnologia, e sim só do celular como dispositivo ali no dia a dia, né, da sala de aula, né? Isso. Mas, por exemplo, o aluno ir para um laboratório ou pegar um tablet da escola e fazer alguma atividade direcionada, isso aí é passivo. Tanto é que na semana pedagógica da escola que eu sou coordenador, nós falamos que os professores podiam utilizar o celular com os alunos de forma pedagógica. Porque da mesma maneira que se eu deixar um aluno com qualquer outro objeto e ele se distrair, a gente fala para o professor que isso não é interessante. Qualquer outro objeto que ele tivesse, não precisava ser eletrônico. Às vezes ele está com o aluno do 6º ano, ele está com jogo, ele está com baralho, o do ensino médio também. Isso atrapalha o aprendizado dele. Então, depois isso vai ser cobrado da gente. Por que vocês deixaram o aluno jogar baralho, por exemplo? Então, por que eu deixei na mão do aluno um celular? E o celular, a distração dele, eu vou falar para mim. Se eu estiver trabalhando e estiver com o celular próximo, o celular ele não precisa estar com a luz ligada lá. Se ele estiver próximo, eu estou lá com o computador, vou olhar. Peraí, deixa eu ver se alguém mandou mensagem. Então, isso já me distrai. Entendi. Eu tento tirar ele distante, porque para perder a atenção é fácil. Então, eu tento fazer isso, deixar um pouco distante. Mesma coisa, a gente está no Instagram, utilizando como entretenimento, você passa um vídeo, passa outro, daqui a pouco passou meia hora. Eu estou falando da gente que é adulto e tem um monte de coisa para fazer. Imagine um adolescente que ele não tem tantas coisas, né, e não tem tantas responsabilidades. Se ele ficar ali, ele se apega ali e é um prazer fácil, né? É gostoso você estar lá vendo, então. E a gente tem essa dificuldade. Eu vejo porque a gente anda na rua, está todo mundo no celular. É claro que às vezes tem gente que está trabalhando, tem gente que está lendo notícia, tem gente que está lendo um livro no celular, mas alguns não. Alguns estão lá fazendo qualquer outra coisa que não seja produtiva. Interessante esse seu argumento. E o senhor tem visto algo relacionado à capacitação para estudante sobre o uso crítico do celular? Ou algo assim, uma sequência de palestras, ou algum tipo de ensinamento para além do corredor, que eu sei que vocês falam ali no corredor, não use tanto, isso vai prejudicar, isso o tempo de tela, é melhor você prestar atenção. Mas eu digo assim, algo assim mais formal para preparar eles, até para eles terem uma autorregulação. Por exemplo, saber o momento que usa e que não usa esse celular. Você já viu isso nos locais que você andou? Não. A gente tem uma série de datas que já é proposta da Secretaria de Educação para as escolas. Tem várias, assim, que às vezes tem reflexo no celular, para falar de ansiedade, mas específico para a utilização do celular, não. Agora que você falou, é interessante pensar nisso, né? No uso do aluno, mas a gente também não vi na internet algo semelhante, ainda não vi. Eu digo mais relacionado também, porque eles nasceram nessa época da era digital, né? E o fato de proibir pode ser que eles não... A escola acaba... É como se não houvesse mais o aparelho e a gente não fala mais sobre isso. Uhum. E é interessante capacitar eles, né? Porque eles vivem nesse mundo, dessa cultura digital, né? Por isso que é a pergunta. Eu entendi. E a nossa maior dificuldade é porque a escola ela tem que ser feita junto com a comunidade. Quando a gente faz uma reunião dos pais, a escola que eu trabalho tem em torno de 700, 600 alunos. Então, eu teria ali muitos pais para irem. Então, às vezes, não vai 10% dos pais. E esses 10% são pais que geralmente são muito comprometidos, que tem um filho que sabe usar conscientemente,
não é aquele filho que, digamos, dá trabalho, entre aspas, né? Que Esse já divide a responsabilidade, né? Que é o que vocês estavam falando. aí a gente Dividir entre família e escola. exato. Aí a gente não consegue fazer essa interface entre o pai, a escola, porque eu vejo que a escola tem todo o aparato. A escola pública tem excelentes livros, tem Chromebook, hoje tem internet. A internet não é ruim, ela funciona bem. Então, falta ter essa possibilidade de o pai ser mais presente. É lógico que eu não estou falando de todos, tá? Mas, assim, tem pai que vê que o filho está andando sozinho, ele também não se preocupa tanto de ir à escola. Mas tem pai que precisa e o filho sentir que o pai é presente. Porque, às vezes, também o filho não entende, o pai também, ele não projeta que o estudo é importante. E a gente, às vezes, esgota de falar para eles, né? É importante, você tem que fazer isso, isso e aquilo. E a gente vê também que no mundo em que eles vivem, que a gente acompanha, o que você está vendo aí? Eu pergunto para eles, o que você está ouvindo, o que você está... E às vezes eles acompanham um canal de YouTube em que eles falam outra linguagem, né? Não falam o que eu estudo. Já vi vários falando, o negócio é empreender, não é estudar. Mas para o cara empreender, ele tem que estudar. Ou ser jogador de futebol. Nossa, tem um monte... Ou influencer, né? Ainda tem essa moda aí. Que perguntava o que você quer ser. Influencer, jogador de futebol. Só que tem uns que até já passou da idade. Só que eles ainda têm essa ilusão de Vive que vai nessa ser... ilusão. Porque o influenciador está influenciando, né? Essas decisões, essas escolhas. Com certeza. Estão perdidos, hein, E é o que eles estão olhando, né? Eles estão se direcionando para eles. Eles não vê, eu quero ser um professor... ou ver um outro. Você não vê muito. Estou falando de maneira genérica, né? Mas você não vê isso. Quero ser um engenheiro tal. De maneira genérica, lógico. Pontualmente tem. Tem uns que querem fazer medicina, querem fazer. Que estão mais focados. Olha como o podcast é bacana, Delvan. Encontrei uma lacuna para mim e para você. Já estou fazendo o convite aqui ao vivo para todo mundo. Para a gente conscientizar essas crianças. Vocês estão abertos para ir para a escola? A gente vai lá, já está certo. E é uma medicina que a gente dá para o mundo, Delvan. O que é que você acha? Delvan é analista de sistemas, eu também tenho formação em educação. E a gente poderia... Delvan, fala alguma coisa aí, cara. Quero que você vá comigo na escola. E eu acho que essa contribuição, ela até envolve uma contribuição nossa para a sociedade, né? Exatamente. Você fala assim, eu vou entregar alguma coisa que eu recebi. Então, eu recebi de universidades públicas, né, de colégio público. É uma medicina para o mundo, Delvan. Delvan está pensando. Aceite o meu convite. O convite aceito, sim. E é uma missão, né, na verdade, isso aí, você mostrar para a sociedade o caminho correto do uso da tecnologia, né? Porque, assim, eu também sou analista de sistema de informação e o tempo todo que eu passei, que eu trabalho no serviço público, eu trabalhei na educação. Eu trabalhei desde a parte em laboratórios, esses laboratórios que o pessoal leva os alunos, né, desde 3 até 5 anos, e agora eu trabalho na Universidade Federal, né? Então, nessa área de estudos, né? Tipo, levar isso para a comunidade, mostrar o caminho certo, porque eu penso o seguinte, a tecnologia é uma ferramenta como outra qualquer. Né? Você tem lá uma faca, ela serve para você cortar o teu alimento, mas se você usar ela de forma errada, vai prejudicar. A tecnologia da mesma forma. Né? Se você não tiver um direcionamento para poder te levar a um caminho melhor, você não vai chegar a lugar nenhum e pode até prejudicar. Né? E como prejudica, o professor tem toda a razão em falar que prejudica. Né? E até assim, você poderia fazer um piloto. Se funcionar, até seria válida uma discussão, já que está tendo essas discussões, uma discussão política, né? Educacional. Sim. Fiz e deu certo. Os alunos, eles tiveram mais consciência pelo uso. Porque a gente não tem, e eu não vi ainda na internet, nenhum projeto ou trabalho nesse sentido. Pelo menos no nosso meio, onde eu vejo nas discussões sobre isso. Então, seria interessante também. Somos os pioneiros. De aluno, houve uma mudança, melhorou, até para a gente discutir, então tem jeito, tem como fazer. Isso também é formação, né? Apesar de ser informal, não ser essa formação que eu digo de ensino, educação infantil, educação fundamental, ensino médio, mas é educação informal também, né? Que vai gerar o pensamento crítico nessa criançada. E já vi também muitos falando que a questão do celular está ligado à indisciplina, né?
Mas eu tenho uns alunos que eles são, alguns, né? Não vou falar, que eles são disciplinados em qualquer outra coisa, de se comportar e tudo, mas o celular ele tem dificuldade. Estou falando daquele aluno, pensando na minha época, né? Aquele aluno que sentava, fazia tarefa, prestava atenção. Aí hoje ele com o celular. Existe esse aluno, mas de vez em quando ele perde a atenção por causa do celular. Então, às vezes, é um problema de disciplina, sim, mas aquele aluno também que é disciplinado em outros eixos, no celular ele consegue ficar distraído. Mas eu não sei porque consegue, né? Porque eu não sei se eu deixei claro para vocês, porque o celular, para mim, é uma gama de distração. Na hora que eu pego ele... Deixou claro, sim. Na hora que eu pego... eu entro num grupo lá de amigos meus de infância, vai ter um vídeo lá engraçado aí que você pega. E é feito pra gente não tirar o olho, né? Aquela mudança de frame, aqueles cortes bem rápidos. E eu li recentemente eu assisti recentemente um vídeo que coloca um bip, e esse bip faz prender mais ainda a sua atenção, né? O que é que vem depois? Tem vários gatilhos mentais que é preparado para prender nossa atenção, sim. Eu mesmo, se eu entrar no TikTok, eu não saio. Quando eu saio, que eu caio na real. Meu Deus, quanto tempo que eu fiquei aqui. Mas voltando à questão da caixa, né? De colocar o celular lá na caixa. Eu já começo a pensar em roubo, em extravio da van. Sério. De colocar lá os celulares e aí o celular do menino não tá lá. Isso, meu Deus do céu. Será que não seria melhor ele deixar na mochila ou já em casa? Mas aí também vem outra questão, que a família quer falar com a criança, se mudou o horário, se vai pegar ele mais cedo, porque hoje eles têm essa autonomia de falar direto, né? Nem toda escola tem um telefone para que possa ligar para os pais, né? Na escola que eu trabalho... São várias preocupações que vai surgir depois da PL, tá? A gente tem um canal de comunicação que é o grupo do WhatsApp de cada turma, então a gente... Se tiver que sair mais cedo, acontecer alguma coisa, envia lá no grupo. Ah, entendi. Os pais têm um telefone para coordenação que eles têm a ligação direta com a gente. Tem os pais que relatam para a gente que tem a preocupação na saída do aluno para casa, no trajeto. Sim. Aí eles têm aquele aplicativo que monitora e sabem onde o filho está. Aí eles falaram que tem essa preocupação. No caso dessa estante que tem e um aluno, cada aluno ia ficar com sua chave. Sim. E essa chave não ia estar identificado. Se ele perder, o outro aluno acha, abre, entendi. e furta o celular. Tá. Eu não sei, a gente não tem certeza se vai dar certo. É uma tentativa. Mas é interessante cada um ter sua chave, já é a segurança. Eu imaginei uma caixa única, com todos os celulares dentro, quando você falou. Tem outra escola que eu fui dar uma palestra lá, que a professora estava em sala, todos os celulares estavam dentro de uma caixa de madeira e um só cadeado. Ela trancava e ela dava, e é uma escola pública Essa também. É braba. Colocava e entregava no final para eles. Interessante. Olha aí, ó, tá vendo? Você ia conseguir, Davan, ficar sem seu celular em sala de aula? Olha, ouvindo o argumento do professor, eu acho que sim, inclusive até seria melhor. Mudou sua opinião, Davan? Para prestar atenção naquele momento ali, eu penso que conseguiria sim. Interessante. Olha seus argumentos, tá vendo? Fez Delvan refletir. Vamos falar um pouquinho sobre a conexão primária? O projeto do professor é um projeto pessoal chamado Conexão Primária. A gente vai ouvir um pouquinho sobre esse projeto, o que é que ele pretende, e eu já tive acesso e eu achei bem interessante. Então, primeira coisa que eu pensei, como é que eu poderia ajudar meus alunos a melhorarem nos estudos? Aí fiquei muito tempo pensando o que era a dificuldade deles. Uma das dificuldades que eu percebi, quando o pai acompanha o filho nas tarefas de casa, o filho melhora. Quando eu falo acompanhar, não é o pai sentar, é o pai pelo menos perguntar se ele fez a tarefa. Filho, você fez? Tem tarefa? Porque eu acho que o estudante e a gente precisa de um botão para, faça isso. É a mesma coisa. Direcionamento, né? É um direcionamento. Às vezes, um comando, né? Às vezes você está no Instagram e o cara fala assim, olha, me siga, curte. Sim. Então, é um comando. Então, se o pai fizer esse comando, eu percebi que o aluno desenvolve melhor. Por isso o nome conexão, que seria a conexão entre o pai, o professor e o filho. Interessante. Primária, que seria os primeiros passos do estudante, que eu pensei dos primeiros passos de ele realmente aprender. Então, tem duas vertentes aí. O pai ajudar, que primeiramente eu pensei isso. E o aluno também, ele tem que querer, ou pelo menos mudar o pensamento dele que ele precisa estudar. E nós não aprendemos, e ainda hoje acredito que não temos ainda, talvez alguma outra escola tenha, mas eu não tenho ciência sobre isso,
é um jeito de o aluno saber como é que ele aprende. Ou seja, aprender a aprender. Isso tem alguns cursos na internet. Até eu fiz um que é numa plataforma que direciona para uma plataforma de uma universidade nos Estados Unidos, que agora eu não lembro o nome. Mas tem legenda em tudo. É até uma autora bem conhecida, Barbara Oakley. Ela fala sobre isso. Ela é engenheira e ela ensina principalmente da matemática e ciência. Então, com o aluno saber como é que ele estuda é importante, porque às vezes o aluno ele lê um material e ele não entendeu. Aí se explica para ele, ele entendeu. Então ele aprende melhor quando ele está ouvindo. E o outro estudante, ele lê, às vezes ele não está entendendo nada do que ele lê. Aí algumas pessoas falam, ele é analfabeto. Às vezes não é. Às vezes é porque ele não teve um conhecimento prévio daquilo ali. Interessante. Se ele abrir, vamos dar um exemplo, o aluno que está no 5º ano. Se ele for para o 7º ano, pular de uma vez, ele não vai conseguir aprender aquela matéria que o professor está falando, porque ele pulou a etapa do 5º e do 6º. Então ele precisava ter os conhecimentos prévios. Então a minha ideia é fazer com que o aluno entenda como é que ele aprende, como é que ele faz revisões, como é que ele estuda. Eu vejo que muitos, antes da prova, fazem uma leitura passiva. Para ele aprender de verdade, tem que fazer uma leitura ativa, ler e anotar. E não tem que ser antes da prova. Porque se ele fizer antes da prova, ele pode tirar uma nota boa, mas ele não vai aprender. Ele tem que fazer uma repetição espaçada, isso com o tempo. Pode ser que seja 24 horas, 7 dias, 14 dias e assim por diante. Ou pode ser que ele acompanhe os horários da aula. Ele estudou, ele teve de manhã, ele teve uma disciplina de história, à tarde ele estuda. Aí quando ele chega à noite para dormir, que ele memoriza, né, que o cérebro vai gravar aquilo. Então, aí também a importância de ele dormir. Porque tem aluno que acha que alguns estudantes acham que tem que estudar a noite toda e menos possível, porque é quantidade, e não é qualidade. Aí envolve a questão do sono, a alimentação, todos esses fatores faz com que ele tenha a possibilidade de aprender mais. Mas tem 2 fatores principais. Na verdade, são 4, mas eu acho que esses 2 eles são maiores, que é ter foco e motivação. Ele tem que adquirir um jeito de ter foco e motivação, porque se ele não tiver, é a mesma coisa. Vocês 2 são analistas de sistema. Se vocês pegarem talvez um livro de farmácia, vocês não vão aprender. Não sei nem para onde vai. Porque vocês não têm motivação nem foco para estudar aquela área. Mas se você pegar uma outra... De inteligência artificial a gente vai querer. Então é isso que o aluno ele tem que entender, que ele tem que ter motivação. Aí ele tem que saber buscar a motivação dele. Eu preciso, porque eu vou terminar o ensino médio, eu vou fazer uma faculdade. Essa matéria é importante por isso e aquilo. E o professor ele vai orientar ele vai dizer, por que você tem que estudar isso? Ele tem que saber, o professor tem que saber e o aluno tem que entender por que ele está estudando a equação do 1º grau, por que ele está estudando sobre a Guerra Fria. Ele entendendo, e aí com foco, e sabendo os horários que ele aprende, e descansando também, porque o nosso cérebro ele não vai ficar muito tempo ligado. Ele vai ter que parar, e o aluno vai ter que descansar, fazer outra atividade. Essa é a minha ideia, fazer com que o aluno ele aprenda de verdade, ensinar ele a aprender, e ele se tornar independente depois. Depois ele não vai precisar tanto de um professor assim direto para ele. Ele vai precisar do professor sim, mas ele não vai precisar do acompanhamento tão pessoal. Ele vai conseguir, ele vai pegar um certo conteúdo, ele está com dificuldade, ele vai saber, eu não estou aprendendo porque falta conhecimento prévio. E como é que eu descubro qual que é o conhecimento prévio de tal coisa? Matemática fica fácil explicar. Se é para a equação do 1º grau, ele precisa saber somar, multiplicar. Aí ele vai lá e aprende isso. E se é uma outra disciplina que ele não tem muita noção, ele pode perguntar para a inteligência artificial. Quais são os conhecimentos prévios para a Segunda Guerra Mundial? Aí a inteligência vai tirar, aí ele estuda aquela parte, depois ele passa para outra. A longo prazo, ele não vai ter um upgrade assim a curto prazo. Vai ser a longo prazo. Mas com certeza, quando ele chegar mais próximo de fazer o Enem, ele não vai estudar feito doido, ele já vai ter um tempo estudando. Mesma coisa da prova. Se ele usar, eu falo para os alunos, estuda meia hora por dia. Porque quando chegar no dia da prova, você não precisa estudar, você só vai fazer a revisão. Porque os alunos fazem assim, eles não estudam nunca, amanhã tem prova. Estuda tudo de uma vez, até às vezes vira à noite. No outro dia esquece. No outro dia não lembra de mais. No outro dia não lembra mais. Então eu vejo conexão primária como um estudo do autoconhecimento também. Também.
E ele vai desenvolver essa habilidade para outras coisas que ele vai querer fazer, né? Se ele descobre como que ele estuda, ele pode fazer um curso de mecânica. Agora eu vou estudar isso. E ele, às vezes, consegue isso fazer por conta própria, independente, porque ele pode pegar um vídeo e desenvolver essa habilidade. Agora, ele precisa anotar. Ele tem que anotar, revisar. Essa parte que é um pouco chata. E, a princípio, parece que não está tendo resultado. Só que quando você pergunta para ele e ele consegue responder, ele aprendeu. Aí é uma ferramenta poderosa para ele desenvolver as habilidades que ele tem. Você comentou sobre a leitura ativa e a passiva. Como seria a ativa? Qual é a diferença? A principal diferença, a ativa, é você estar com um lápis ou a caneta na mão. Certo. Você está escrevendo. Eu falo porque eu já testei também, já testei comigo, com outros alunos. Você pegar e sublinhar, por exemplo, eu não considero tanto ativo, porque geralmente o aluno não volta no texto. Geralmente. Entendi. Agora, quando ele escreve, ele separa um bloco de notas. Aí você pode utilizar a tecnologia para isso. Um programa que eu testei, o Notion, o Obsidian. O Obsidian, na minha opinião, é um dos melhores, porque ele cria conexão. Você escreve lá, sei lá, como é que eu aprendo? Aí você escreve lá, eu aprendo fazendo revisões, taranã, com leitura ativa. Aí você coloca leitura ativa, coloca o colchete e você direciona para o que é leitura ativa. Aí ele faz as conexões. Isso ele pode fazer com tudo. Se ele anotar com a mão, é melhor. Sim. Mas se ele anotar com o computador, também funciona. Porque já foram feitos testes com os dois. Separaram os alunos que escreveram com a mão e no computador os alunos com a mão tiveram resultados melhores. Mas não tão melhores. Mas se ele usar a tecnologia, eu escrevo na mão, depois eu passo para o computador. Porque a anotação, você vai fazer uma anotação bem curta, não é uma coisa muito grande. E aquele livro que você leu, que você vai utilizar aquele conhecimento, ele vai estar guardado ali. Aí no dia que você precisar, você olha as anotações e você deixa seu cérebro para usar o que você acha mais importante. Eu aprendi, viu? Olha, agora eu vou ler perfeitamente, porque você está até envergonhada, porque eu leio sublinhando. Muitas vezes eu não volto mesmo. Incrível o seu estudo. Aí eu vou passar a anotar. E se você anotar e sempre criar conexão, essa conexão que você cria no papel ou no aplicativo é a mesma conexão do seu cérebro. Ele sempre pega uma informação e coloca noutra que você tem, sempre. Porque quando você vai tentar lembrar de alguma coisa, ele vai, uma cor, uma música, um conceito, ele vai pegar e conectar com outro. Então, quando você anota, você também faz isso. Você anota, aí você coloca lá essa anotação em outra, aí você vai juntando conexões. Para o computador, isso é muito potente, né? Porque você escreve palavra-chave e você conecta tudo, né? Manualmente, eu já vi muita gente fazendo. Eu prefiro anotar no dia, no outro eu já transfiro para o computador. Porque está tudo lá, gravado. Aí o dia que eu precisar... E ainda mais para você escrever algo. Se você já deixou tudo conectado, você já tem um texto pronto. Se você está estudando sobre política educacional, você já está tudo resumido, o seu texto está pronto, porque está tudo conectado. E você escreveu com suas próprias palavras, que é o certo. Entendi. Se o aluno lê um capítulo de um livro e ele não consegue escrever ou dizer o que ele leu, ele não aprendeu. Ele tem que voltar e ler. E por que ele não aprendeu? Ou ele leu e ficou divagando, pensando em mil coisas, ou ele não estava focado e motivado, ou ele não tem conhecimento prévio. Quando você fala conectado, basta um texto corrido ou esse conectado é tipo um mapa mental? É semelhante ao mapa mental e pode ser um mapa mental também. Porque você escreveu o texto. Aquele texto, ele pode ser conectado com 4 outros textos. Então, você está escrevendo lá sobre técnicas de estudo. Aí existe técnicas de estudo, os mapas mentais, flashcards. Aí você vai escrever leitura ativa. Tá? Cada um desses itens que você colocou é uma nova conexão. Que você tem anotado em outro lugar. Sim. Aí você vai para outro lugar, que vai para outro. Aí você já criou uma rede conectada. E o nosso cérebro faz isso também. Então você faz isso no papel ou no programa e o seu cérebro também faz. E por que tem que dormir? Qual é a explicação do sono
para ancorar esse conhecimento? A neurociência, ela fala que depois que você leu, você estudou, aí você revisou, o seu cérebro ele só vai conseguir gravar no sono, durante o sono. Durante o sono, ele pega esse conteúdo lá dentro do seu cérebro e ele vai ajudar a gravar com essas conexões. Mas aí você tem que dormir em uma quantidade boa e dormir tranquilo, né? Não é dormir 5 Ansioso. horas ou 4. É dormir mesmo. Descansar. Aí o seu cérebro vai memorizar. Não é a única forma de seu cérebro fazer isso. Mas é uma das formas que o seu cérebro trabalha. E não é que eu já vi gente falando que memoriza, aí coloca um audiobook e vai dormir. Não é. É o que você estudou, o que você aprendeu, né? Interessante. E tem alguém que vai dormir com audiobook? Tem gente que faz. Interessante. Que acha que o cérebro vai captar. Porque existe esse mito, né? De que vai. Existe alguns. Por isso que é importante a gente estudar e entender sobre fake news, né? Eu estava outro dia estudando sobre a pirâmide da aprendizagem, que eu não sei te dizer de cor, que você aprende 10% lendo, 20% vendo, né, de forma figurativa. Isso, explicando para outro tanto. E foi atribuído a William Glasser. Só que se você procurar em qualquer lugar, e eu tentei, ele não falou isso. Alguém falou que foi ele, e aí as pessoas dizem que foi, e não tem estudos dizendo, estudos assim que eu falo com estatística, né? 10% das pessoas aprenderam isso. Porque isso vai depender de cada pessoa. Que tem pessoa que aprende mais ouvindo, tem pessoa que aprende mais lendo, tem outras que aprende mais explicando para outra. Não é... E a pirâmide é difundida com todo mundo. Você vê aí difundida até na faculdade. E você não tem um autor, que é o William, que é atribuído, que ele diz sobre isso. Pelo menos as porcentagens, né? Você nos deu muita chave. Essa chave que abre o portal para o conhecimento. A chave está aqui em todas as nossas logomarcas. Eu adoro a chave, porque a chave abre portas, né? E você falando sobre todos esses seus argumentos, abriu muitas portas. E falando em chave, a gente tem um quadro chamado A Entrega da Chave. Eu quero saber se você trouxe a nossa chave. Eu trouxe. Eu fiquei pensando também bastante. Eu trouxe uma chave que eu acho que é bastante interessante, que é um Kindle. Que legal a chave dele. Ele aqui, eu acho que ele é bastante prático e eu carrego vários livros aqui. Hoje eu tenho assinatura... E é pequenininho esse, né? Esse aqui eu comprei, é o último que eu comprei, que eu já tive... Já é o segundo, esse é prova d'água. Prova d'água. Alguém lê dentro da água, da piscina, professor? né? Gente eu não vou para a do piscina céu. para ler, mas ele tem... E a diferença do Kindle, a principal talvez, que já me disseram assim, por que você não usa o tablet? É por causa da luz. Ele tem um estudo científico para isso, que a luz que emite aqui, ela não atrapalha muito na leitura e descansa a vista. E no tablet não é a mesma coisa. Mas o mais interessante é porque ele é prático. Eu estou levando aqui vários livros em qualquer lugar. E onde eu leio e fecho, ele está lá. Está no mesmo lugar. Eu não preciso abrir de novo, revisitar. E eu percebi, porque ele grava todos os livros que eu li, a quantidade de livros ao longo do tempo, que a diferença do físico para o Kindle, pelo menos para minha experiência. Sim. Eu aumentei gigantescamente a quantidade de livros que eu li. Nesse ano, só no Kindle, eu acho que foram 40 no Kindle. E no livro físico, eu acho que não chegou a 10. Então, é muito... O Kindle é mais acessível, É mais né? acessível. Você pode levar para qualquer lugar. E é um Exatamente. aparelho que tem vários livros ao mesmo livros. tempo, né? Se é um momento que eu quero descontração, eu estou na fila do banco, eu pego ele. Se é um que eu estou no consultório, antes de dormir, eu não recomendo muito, porque a gente vai para a cama para dormir, né? Aí seu cérebro entende que é para dormir. Aí você vai abrir e dá sono. Aí você dorme. Mas eu trouxe ele, que eu acho que é uma coisa que me ajudou bastante. E abre muitas portas. E abre muitas portas. Abre o conhecimento. Aí você pode viajar junto com o livro. Muito bom mesmo. E se você pudesse mudar uma coisa no sistema educacional, o que você mudaria? Eu já pensei em várias coisas durante todo o meu processo educacional, várias mesmo. Eu queria mudar o salário, professor.
E eu vi que algumas coisas ao longo do tempo melhoraram e, e não melhoraram na educação em si, né, que é o ponto final dos alunos, né? De melhorar bastante a educação. E eu comparo com meus pais, eles tiveram educação muito diferente e é considerada a educação tradicional, que é aula expositiva, o professor tem hierarquia, o que ele fala está certo. E minha mãe outro dia mostrou o boletim para mim, ela tinha francês, latim, espanhol, inglês. Tinha latim. Era Tinha isso uma mesmo. porrada de coisa. E meu tio também, os assuntos que a gente conversa com eles, eles sabem imensamente. Eu falo, cara, tem uma coisa errada. Então, eu acredito que hoje é a mentalidade. Eu acho que tinha que ter alguma matéria voltada para as habilidades socioemocionais. Eu sei que tem na BNCC, mas é focado mais nisso. Para o estudante se conhecer, entender a importância de ele estar estudando e fazer uma maneira de que ele adquira o conhecimento e aquele conhecimento sirva para algo. E a gente vê que os alunos, eles estão passando de geração em geração. Diz que, segundo pesquisas, essa geração é a primeira que não é mais inteligente do que a outra. Do que a anterior. Então, Interessante. então, eu acho que a mentalidade dele de querer algo, eu acho que é muito importante. Antes eu pensava muito na disciplina, mas a gente já teve casos que melhorou a disciplina e não melhorou o ensino. Os alunos não adquiriram tanto conhecimento, tiraram notas boas, né? Mas tem um monte de coisa em volta, né? Tem questão familiar. Ainda temos alunos que vão para a escola para comer, porque não tem comida em casa. Alguns eu vejo que não tem, porque às vezes o pai trabalha, não dá tempo de fazer comida, e o filho vai comer em casa. Então, tem algumas questões pontuais que têm que ser mudadas. Mas não sei, eu não tenho certeza, né? Mas a chave ali, pelo menos a mentalidade do estudante, seria interessante. É um mudar ótimo argumento. Uma pra ótima ele. colocação. Para ele tentar entender que é necessário estudar e que ele vai fazer muitas coisas do que ele planeja, vai encontrar felicidade, enfim. Nos estudos, eu acho que é importante e é a base para qualquer lugar, né? Você estudar, você focar. Profundo o que você falou. Muito bom. E assim, a gente vai caminhando para o final. Delvan, suas últimas e próximas palavras. Próximas porque a gente vai ter mais episódios. Delvan, suas considerações finais. Muito, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. É sempre muito bem-vindo. Primeiramente, agradecer, né, ao professor, né, que aceitou o seu convite aí. Foi uma aula muito boa, né, do panorama geral. A gente até aprendeu a estudar, não foi? Exatamente, aprendemos a estudar. Nós ouvimos aí os contrapontos dele em relação à tecnologia, né, em relação ao propriamente dito celular, né, não tecnologia, o celular. E foram argumentos bem convincentes mesmo, né, para refletir. Enfim, e parabenizar pelo projeto também. Eu sempre me perguntei, lá antigamente, quando eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, né, por que eu estou aprendendo isso? Então, sanar essa dúvida com certeza vai ajudar muitos alunos a entender o processo inteiro. Isso aí é uma lacuna mesmo. Parabéns pelo projeto. E parabéns pelo podcast mais uma vez. Muito bom, uma aula. Obrigada, Delvan. Professor, suas palavras. Obrigado, quero agradecer o convite. Eu achei muito especial estar aqui, até para conhecer o cenário. Tá de verdade um podcast assim, ainda não tinha estado. Acho muito interessante o projeto de vocês. Até assisti depois do convite. Antes já tinha assistido um episódio, depois assisti mais. Vocês estão de parabéns por todo o desenvolvimento. Desde a iluminação, o som, tá tudo muito bom, tá tudo bem profissional. E sobre o projeto Conexão Primária, porque eu fui um aluno assim que sempre quis estudar muito, mas estudei da maneira errada. Não fui aluno ruim, tirava notas boas, mas eu realmente, se eu tivesse que voltar ao passado, eu ia melhorar nisso. Como estudar melhor, como planejar os estudos. Ficou faltando esse elo aí. Que a gente não teve orientação. Não sei se vocês tiveram, mas eu não tive orientação Nenhuma. nenhuma. Não tive nenhuma. Ó, você vai estudar assim, ó, porque vai dar certo. A gente Não, é teve. assim. Levanta, toma banho e vai. E vai. Tarefa da casa é essa e pronto, É. faz. Exatamente. Mas E obrigado. seus contatos, professor? Como que as pessoas podem te encontrar? Eu tenho um Instagram pessoal que eu vou começar a usar mais, o outro profissional. Por um motivo, porque eu vejo que o Instagram ele me consumiu muito tempo. A gente está falando de uso de celular, né, da tecnologia, mas o Instagram é uma ótima ferramenta para você aprender. Então, eu comecei a utilizar essa ferramenta para ensinar. E aí, se você colocar Luiz Solino, você vai achar
O primeiro é o pessoal e o segundo que é o Conexão Primária, que é o que eu estou alimentando agora. Que eu estou começando, vai ver que tem poucos seguidores, é porque eu estou começando. Mas eu estou estudando também para aprender se posicionar dentro do Instagram, das redes sociais. Mas ali vai ser um projeto que é educacional. E eu tinha pensado isso anos atrás, que eu falei, nossa, tem tanta gente falando e com ibope gigantesco que muitas vezes não é relevante. E eu sei que tem gente que também, mas precisa de mais gente se prontificar para a gente criar uma rede social maior e de coisas relevantes. E o mundo precisa desse seu conhecimento, porque você tem didática também, ensina muito bem. Eu, a partir de agora, só vou estudar dessa forma, fazendo a leitura ativa. E você disse que tem poucos seguidores. Tinha, porque agora todo mundo vai seguir Conexão Primária e o professor Luiz Solino. Procura lá no Instagram. E a gente fica por aqui. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Tchau!